Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus mais uma vez esteja conosco. Nesse mês de dezembro, o Grupo Espírita de Petrolina, mês de setembro, nós iremos tratar dos temas em defesa da vida, e nesse mês nós vamos abrir, então, essa campanha com o tema aborto. A Federação Espírita Brasileira, há várias décadas, vem desenvolvendo essa campanha de esclarecimento. Quando nós abordamos esse tema aborto, nós precisamos partir de um pressuposto básico: o esclarecimento. Ninguém pode se colocar na posição de censor ou juiz da vida alheia. Quando numa medida extrema se coloca ou se põe termo a uma vida, a vida intrauterina. Jesus é nosso guia e nosso mestre, e deixou uma lição imperecível e morredora: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que lhe fosse feito. E isso serve para uma enormidade de coisas, inclusive para o aborto. Nessa campanha que a Federação Espírita desenvolve, nós vamos encontrar em vários setores da sociedade, independente de camada social, enfim, pessoas que praticaram o aborto. Inclusive, no meio espírita também, entre os católicos também, entre os protestantes também, aqueles que não têm uma religião, enfim, não seguem ou não integram um grupo religioso. Então veja que é uma problemática imensa. No mundo nós temos países que autorizam, legalizaram o aborto. Inclusive na América Latina, países recentemente autorizaram essa prática feita. Muitos alegam que a mulher tem o direito sobre o seu corpo e faz dele o que ela bem entender. É um pensamento que nós temos que respeitar, mas enfim, será que esse tipo de pensamento é uma conduta cristã, humanitária? Bom, eu sou cristão, mas no mundo também não tem apenas cristãos, tem pessoas de outras vertentes ou que não têm religião, nós devemos respeitar. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. Eu sempre brincava com os colegas da faculdade: o dia que vocês encontrarem um júri na justiça, onde o crime julgado vai ser aborto, vocês me chamam que eu quero acompanhar, porque eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas muito pequeno diante do número de abortos que se anunciam por aí, pela imprensa. O número é bem pequeno. De fato, existem números, e esses números eu procurei, fui checar algumas informações, eles apenas refletem uma pequena ponta do problema, que é a morte da gestante. Mas os abortos que ocorrem em locais, em clínicas, ou até em situações completamente, questões sanitárias bastante ruins, isso acaba acontecendo, tá bom? Então é uma questão, como eu disse no início, a doutrina espírita não veio para julgar ninguém, ela não proíbe nada, até porque nós temos nosso livre-arbítrio, ela apenas esclarece sobre o aborto. Quais são as consequências? Na questão orgânica não cabe a mim mencionar, porque não sou profissional da área de saúde, não tenho conhecimento para tal. Mas o que nós podemos contribuir nessa discussão de hoje, quais são as consequências, pessoal, no aspecto espiritual? Nós não somos matéria. Então veja, a quem alega: olha, eu tenho direito sobre o meu corpo, sim, é uma pessoa que a gente tem que respeitar, tem ainda uma ligação extremamente materialista, não compreende a sua origem e a sua destinação. Não sabe que ela é um ser espiritual, que ela viverá ainda, a despeito da morte do corpo físico. Então o Brasil hoje, para que nós tenhamos uma ideia, nós temos uma legislação penal da década de 1940, que ainda criminaliza o aborto. Então nós temos no Brasil, lá no Código Penal, ele coloca 3 situações onde reprime-se o aborto, o aborto cometido pela gestante ou com o consentimento dela, que tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos.
E depois nós temos o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Aí a pena é maior, reclusão de 3 a 10 anos. E o aborto provocado com consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Então a gente proíbe, né, o aborto não espontâneo, o aborto provocado pela própria gestante ou por terceiro, com ou sem o consentimento dela. É óbvio que a gestante só será colocada na situação aí de ré, vamos colocar assim, se houver o consentimento dela. Ela provocar em si ou permitir que outrem provoque esse aborto nela, com as penalidades que vocês veem aí na tela. Então, no Brasil, resumidamente, pessoal, nós temos situações onde o aborto não é punido, criminalizado. Tá? São 2 situações previstas no Código Penal, né, no nosso Código Brasileiro. Primeiro, é humanitário, o resultante de estupro. Né? A mulher é estuprada, sofre uma violência e ela vem então a conceber uma criança. Ela pode, com autorização judicial, interromper a gravidez. Joia? E outro tipo de aborto é o chamado terapêutico, onde há o risco de vida, né, para o clínico, né, o risco de vida clínico para a gestante. Nesse caso também, após uma análise, né, do médico, enfim, interrompe-se a gestação. Mas existe uma outra situação, pessoal, que não está no Código Penal, que foi decidido, né, pelo Poder Judiciário, pela Justiça Brasileira. Foi julgado numa ação, a DPF 54, né, a aguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação lá, constitucional, que questionou se a mãe que tem um bebê anencéfalo pode ou não interromper a gravidez. Se isso seria aborto ou não, hoje a justiça entende que não é aborto, é uma causa de exclusão, é ilegal, não há crime nessa hipótese se identificar que o feto não tem uma formação cerebral, enfim, deficitária ou ausência dele, a gestação pode ser interrompida também. Isso não está na lei, é uma decisão, uma interpretação que se fez aí do dispositivo penal à luz da Constituição. Então são essas situações. Aborto provocado ainda, fora dessas hipóteses, é crime. E aí a sociedade está discutindo mais uma vez isso. Libera-se ou não o aborto? A justiça vai decidir mais uma vez. A Federação Espírita Brasileira, através dos seus representantes, ingressaram também, né, para defender a tese, né, de criminalização ainda do aborto. Muito bem, pessoal, nós temos um problema aqui. Embora exista a lei reprimindo o aborto, é por isso que eu disse, a gente está num debate, numa troca de ideias. Embora tenha a lei proibindo, está aqui, vocês estão vendo, muitas pessoas continuam fazendo aborto. Se continuar criminalizado, os abortos cessarão? Não. Não cessarão, eles continuarão. Então, qual é a saída e qual é o caminho? É o esclarecimento que precisa ser feito. Porque, veja, vocês viram aí a pena, tudo, né, o Código Penal e tal, proíbe, reprime, mas, enfim, essas situações acabam ocorrendo. O que a grande urgência que nós temos no movimento espírita e dentro da sociedade é justamente esclarecer as pessoas sobre a função da família, da reprodução. E o que um simples ato que aparentemente é interrupção, para algumas pessoas um simples ato, uma interrupção da vida intrauterina, pode gerar consequências que demandam séculos para o reajuste, como será demonstrado aqui adiante. Na questão 184, pessoal, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver ali perdão, 880, no qual Kardec pergunta aos espíritos qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E a resposta é a vida, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então vejam, é evidente que nós vamos ter a vida, né, que surge a partir do momento da concepção. A partir da concepção há já a vida, ou
a doutrina espírita vai mais além. Ali já começa um processo de reencarnação. No Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec pergunta sobre a reencarnação ainda. Está no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento, mas já começou o processo reencarnatório. E prossegue: desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que é o perispírito, que vai se ligando a cada célula do corpo em formação. E é um processo muito rápido, de multiplicação, de divisão celular, muito rápido, e o espírito vai então se ajustando à nova forma, ao novo corpo. E quando nós estudamos a doutrina espírita, nós verificamos que o perispírito tem um papel importante. Ele é um laço intermediário entre o corpo bruto, material, físico, palpável e o espírito. Tudo que o corpo sente transmite-se ao perispírito, e o espírito nele repercute qualquer ação. E aí a gente começa com outro problema. No ato de interromper a gestação, o profissional, ou a pessoa, é encarregada disso, a própria gestante, vai investir com medicamentos ou com procedimentos que vão dilacerar o corpo daquele ser. E qual o efeito disso? Sofrimento no ser espiritual que está vinculado àquele corpo. Então ele vai começar a sentir ali todas as impressões que o seu corpo físico está sofrendo naquele momento onde há interrupção da gravidez, um aborto não espontâneo, um aborto provocado, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. Aí o grito do recém-nascido prossegue, anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. É aí que entra o processo reencarnatório. Então, para o espírita, tem uma discussão: quando é que o feto tem vida? É na terceira semana, no segundo mês, no terceiro, não importa. Para a gente é a partir da concepção. Houve a concepção, já se inicia o processo reencarnatório, já há um espírito em regra ligado àquele corpo físico, que vai sentir todas as impressões. O amor da mãe, a aversão da mãe ou dos pais, ele já começa a sentir e vai repercutir nesse ser espiritual que está próximo a retornar ao mundo físico, ao mundo material. E mais adiante, Kardec, em outra questão, Kardec pergunta: então, quais são, o que é, para o espírito, o aborto, as consequências do aborto? Ele diz que é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar, porque a sua chance, o seu retorno à vida espiritual foi interrompida. E aí Kardec pergunta: mas é crime aborto? É crime, seja qual for a época da sua concepção. Ele diz o seguinte: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Aí a gente tem uma outra questão que eu trouxe de início. Havendo a descriminalização do aborto, não é mais considerado crime. Vai deixar de ser crime contra a vida, segundo as leis de Deus? A pessoa vai chegar, vai desencarnar, ou é um profissional, uma pessoa que pratica abortos, em gestantes, ou praticou em si vários abortos, e ela chega, desencarna, chega no mundo espiritual e fala: não, mas eu tinha aqui, está aqui a lei que me autoriza, então eu estou amparado. Será que está amparado aí mesmo? Pessoal, quantos abusos não foram cometidos com base na legislação humana? Não vamos tão longe na história, não vamos tão longe. Com as mulheres, até metade do século passado, só legislação, algo legal, estava consolidado. Mulher era a verdadeira prisioneira do homem. Ela se tornava capaz, podia fazer tudo, mas casou, está sob o jugo do homem agora. Para fazer qualquer coisa precisa da autorização do homem. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo? Um pouquinho, mas não tanto assim. A escravidão é legalizada no Brasil. É legal. Mas violava a lei moral da liberdade, da igualdade entre as pessoas? Sim.
E aí ele prossegue: uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que se viria de instrumento o corpo ali que estava se formando. Então há interrupção, pessoal, da formação e a cessação, o fechamento da porta para o espírito reencarnante. Muito bem, isso é uma consequência que a gente já começa a verificar no plano espiritual. E tem uma obra, pessoal, de referência mesmo, chamada Vida e Sexo. Aqui a gente fez um trabalho, né, Magda, já há alguns anos, sobre esse livro e sobre vários aspectos desse livro, chamado Vida e Sexo. É um livro bem fininho, pessoal, escrito há muitos anos, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que ele traz essa questão, né, da reencarnação e o aborto. Muito bem. Bom, o que Emmanuel diz sobre o aborto? Quais são as consequências espirituais disso? Vamos lá. Ele coloca que, comumente, nós chamamos, né, lá do mundo espiritual, companheiros do passado. Companheiros nos quais nós nos comprometemos. Fomos cúmplices de crimes. Ou praticamos mal a uma comunidade ou alguém e nós nos ajustamos lá no plano espiritual, pessoal, nas colônias que nos recebem, o retorno ao plano físico para o reajuste, para a expiação, para a reparação do mal praticado. Ele diz o seguinte, e aí a gente promete a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. E aí prossegue Emmanuel: se porém, quando instalados na terra, anestesiamos a nossa consciência, expulsando-nos da nossa companhia a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas do espírito que iria reencarnar e não veio mais. Tem um livro, pessoal, chamado Os Mensageiros, onde um médium preparado no mundo espiritual, o nome do livro é Os Mensageiros, porque todos os trabalhadores das várias religiões se preparam para o mundo espiritual, para a divulgação da doutrina, os escritores, os médiuns, os palestrantes, enfim, o trabalho que é feito de divulgação da doutrina espírita não é feito assim aleatoriamente, não. Há uma preparação para isso no mundo espiritual. Mas quando nós reencarnamos, nós temos o livre-arbítrio. Bom, não vou divulgar a doutrina espírita, não vou divulgar a doutrina do Cristo, vou fazer outra coisa. Nós temos o livre-arbítrio para fazer isso. Só que, como diz o bom português, né, as consequências virão depois. Isso é uma brincadeira, não é? Isso ocorre, é o livre-arbítrio. E uma pessoa em especial precisava reencarnar, pessoal. Ele foi atendido no mundo espiritual por 6 entidades, por 6 espíritos desencarnados que o ajudaram muito. E ele retorna ao plano físico dizendo: olha, retornarei e os receberei, 6 companheiros, os receberei como irmãos. O que ele faz? Ele não se casa, ou ele não tem filhos, porque ele não queria estragar agora o seu conforto. É um orador brilhante e usava esse seu talento para outras coisas. Não recebeu os companheiros, e os companheiros ficaram aguardando a oportunidade. Não foram 6 filhos. E aí o que acontece? Eles reencarnam e chegam até esse mensageiro como agregados de uma funcionária da casa. E o que ele faz? Quando o seu pai morre, ele expulsa as crianças da casa, que eram 6 companheiros que ele havia se comprometido no mundo espiritual a receber como filhos. Chegaram até ele por outros meios, mas ele afastou. Esses espíritos, obviamente, compreendiam, né, a situação infeliz daquele que se comprometeu. E não há notícia nessa obra de perseguição a essa pessoa. Só que, em outra obra, chamada No Mundo Maior, nós vamos ter o caso de Cecília. Cecília é uma moça muito bonita, bem educada formalmente, de posses, e tinha uma vida muito livre, ao seu bel prazer, uma vida inconsequente. Até o momento em que ela, então, vê-se grávida, esperando um bebê. E isso atormenta a sua vida, porque essa criança iria atrapalhar a sua juventude. E ela decide: vou abortar. Sua mãe, desesperada, já desencarnada, lá no mundo espiritual, pede ajuda da espiritualidade
para que ela fosse esclarecida sobre as consequências do aborto. E se passa no livro várias páginas a mãe pedindo desculpa pela criação incorreta, esclarecendo a filha que ao praticar tal ato impensado, isso poderia levar anos e anos ou séculos para o reajustamento. Esclarece Cecília no momento de maior emancipação do seu corpo, que é no sono, e diz a ela, e a mãe chora, pede, e ela diz, abortarei. Simples. E prosseguiu nesse intento. Procuram vários médicos, os médicos se negam a fazer um aborto, então ela procura uma outra pessoa, uma enfermeira, salvo engano, que então vai proceder ao abortamento. O que ocorre, pessoal, nessa intervenção abortiva? Diante do processo, quando o espírito que ia reencarnar era um espírito, pessoal, que com ela cometeu vários crimes no passado, e eles estavam vindo para um reajuste. E ele pede a ela, a mãe, a sua futura mamãe, que lhe dê oportunidade, porque no mundo espiritual ele foi esclarecido, que ele precisaria voltar e ao lado dela enfrentar as dificuldades para o reajustamento dos dois. Mas o coração de Cecília, tão duro, ainda persiste no intento criminoso. Quando da interrupção da gravidez, e o espírito sentindo agora, se desligando do corpo físico, investe contra Cecília. E aí a gente tem um problema. Começa um processo de obsessão do feto que vai ser expulso, do espírito que está vendo a sua oportunidade reencarnatória encerrada, sobre a sua mãe, a futura mamãe. E esse espírito promove desarranjos no organismo de Cecília, causando uma hemorragia fatal. Calderaro, o instrutor, junto com André Luiz, observa aquela cena e Cecília vem a desencarnar. Vejam, pessoal, como duas mentes envolvidas no ódio, na falta de perdão, podem chegar a esse ato. O aborto, em muitos casos, revela também isso. Um compromisso reajustado, mas que diante da situação material que se encontra, para se evitar dissabores ou perda de liberdade, entre aspas, a criatura toma a decisão de interromper a gravidez. E aí esse espírito acaba provocando o desencarne também de Cecília. E Calderaro conclui, vejam, esses dois precisarão novamente retomar o seu caminho do perdão, do reajuste. Se reencontrarão outras e outras vezes. E isso pode demandar, pessoal, séculos e séculos. Poderiam já, na atual existência, terem se reajustados como mãe e filho. Por isso é tão difícil, né? Os nossos filhos são tão difíceis de serem criados, a gente tem dificuldades com um ou com o outro, é justamente por isso. Muitos são nossos credores, muitos são espíritos que se comprometeram conosco no passado em ações delituosas ou em abandonos, que hoje encontramos-nos no seio familiar para os devidos reajustes. Interromper através da gravidez é postergar o problema, aumentá-lo ainda mais, demandando séculos e séculos de reajuste. E voltando para a obra de Emmanuel, ele cita que, veja, admitamos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias de etiologia escuras e das obsessões. Muito bem. Quando alguém diz, sou responsável ou meu corpo e minhas regras, pode estar atraindo para si, gente, um processo obsessivo grave. O que é obsessão, Marcos? É a ação insistente de um espírito mal sobre outro, causando-lhe dor, sofrimento, angústia e até a loucura. E ele segue, que nós teremos aqui vastos departamentos repletos de criaturas obsidiadas por espíritos que tiveram a sua vinda ao mundo interrompidos. Tem uma obra, pessoal, que é muito conhecida no meio espírita, de hospitais no mundo espiritual que recebem crianças que foram abortadas. O choque para elas é tão grande que elas não conseguem restabelecer o seu corpo perispiritual. Apresentam-se mutiladas.
e não crescem, apresentam forma infantil. E com todos os detalhes dos desgastamentos que sofrem no seu corpo físico. E muitos se revoltam, investem contra a mãe ou contra aqueles que organizaram o processo de interrupção da gravidez. E aí nós vamos ver outras consequências diretas. Bom, se o espírito for mais elevado, ele vai entender que o espírito que se comprometeu com ele realmente é um espírito que precisa realmente de perdão. Os mais elevados, esclarecidos, assim o fazem. Vejam, pessoal, como nós damos trabalhos para a espiritualidade, né? Quando ocorre isso, é claro que há todo um preparo antes, há toda uma assistência, uma providência divina. Somos alertados, avisados por aqueles que nos querem bem, pelas equipes espirituais, pelos próprios encarnados que, sob inspiração, lhe mandam uma mensagem. Olhe, pense a respeito disso. Quais são as consequências? Por isso, pessoal, não adianta lei, falar, você vai ser processado, você vai ficar preso, que não vai ficar preso. Vocês viram aí? Não vai. Mas você vai ficar numa prisão muito pior que a prisão humana, que é a prisão do remorso, da culpa, do processo obsessivo. Como disse Jesus, não sairá da prisão até pagar o último ceitil. É a lei, causa e efeito. E ele prossegue que os espíritos mais elevados, eles são esclarecidos e compreendem isso. Muitos também são trazidos às casas espíritas, aos templos de oração para o esclarecimento, para que não persigam aquela família, aquele casal ou aquela mulher que interrompeu a gravidez. São esclarecidos, mas muitos espíritos ainda são endurecidos. É um compromisso quebrado. Vejam, se lhe prometem uma viagem, vamos colocar aqui, porque hoje é luxo, né? Uma viagem para Recife, hoje é artigo de luxo ir para Recife, né, gente? Vocês sabem disso. Lhe promete uma viagem para Recife, final de semana, tudo pago, você vai ser muito bem recebido. Quando você chega no aeroporto, diz assim, sua passagem foi cancelada. Você vai ficar aborrecido, não vai? Vai ficar aborrecido. Vejam, agora nós vamos jogar uma dimensão infinitamente maior. Essa viagem do retorno ao corpo físico interrompida assim. E aí muitos espíritos menos elevados geram aqui, processos obsessivos por rejeição da mãe. E vão acabar, pessoal, se ligando de uma forma ao campo genésico da sua genitora. E podem causar desequilíbrios nesse campo, no campo reprodutivo, tendo inclusive consequências em futuras reencarnações, como a esterilidade, como situações de sangramentos, enfim, etc., como cita Emmanuel em algumas obras, né? E aí nesse livro, pessoal, chamado Alerta, de Joana de Ângeles, nós vamos ver, psicografado por Divaldo Franco, ela coloca também que pessoas que submetem repetidas vezes ou participam de processos abortivos podem chegar à loucura. Vamos lá, ela diz o seguinte, que em estado de desespero, por sentir-se impedido de completar o ciclo da vida, o espírito, obviamente rejeitado, ele vai estabelecer um processo obsessivo, que se complicam, culminando por alienar-se a mulher de consciência culpada, formando quadros depressivos e outros em que a loucura e o suicídio tornam-se portas de libertação mentirosa. Então vejam as complicações advindas desse ato envolvendo o aborto. Seguindo mais adiante, pessoal, nós vamos ver aqui, que a gente já viu, nós vamos ver uma obra, pessoal, chamada Nosso Lar. Tá? Eu já ouvi dentro do movimento espírita algumas pessoas tecendo o seguinte comentário: poxa, sempre falam do aborto e a mulher colocada no palco de tudo. Mulher como a grande vilã. Vamos lá, pessoal. Em nenhum momento se diz que a mulher é a única responsável por isso. São as pessoas envolvidas nesse contexto. O cônjuge que pressiona a esposa a interromper a gravidez. As pessoas que mercadejam, com o aborto, envolvidos nesse processo. Vejam no livro Nosso Lar, tem um capítulo chamado Vampirismo.
Aí eu olhei nesse capítulo, a gente foi estudar a obra. Uma pessoa consegue romper as barreiras magnéticas do nosso lar e vai pedir socorro ao nosso lar. E chega, e André Luiz, olha e fala: nossa, vamos atender aquela senhora que avançou as secas magnéticas da colônia nosso lar. E aí o guarda diz para ele assim: não, André Luiz, de forma alguma. Ele diz: mas vamos deixá-la sofrendo assim? Olhe bem para as vestes daquela senhora. Ela era uma profissional de saúde que praticou muitos abortos, vários abortos. E aí ela pede ajuda e lhe é negada. E nesse momento aí ela mostra realmente que estava em desequilíbrio, pois ela trazia nas suas vestes pontos escuros, que quando olhado mais de perto, verificava-se tratar de pequenos abortos, pequenas crianças que sofreram a sua intervenção abortiva. E ela deixou nela impregnado então todo esse material energético negativo. A sua mente culpada, porque a mente, ela vai refletir sim a culpa, o remorso, por mais que aparentemente a pessoa não diga nada, ou não demonstre, mas está emitindo a todo instante o sinal de culpa e de remorso. E os espíritos que se entenderam prejudicados vão identificar através desse sinal e vão começar um processo de obsessão grave sobre essa criatura. Então ela é impedida de entrar em nosso lar porque ainda estava num processo de culpa. Não havia efetivamente se arrependido do que havia feito. Portanto, a sua entrada ainda no nosso lar não era permitido, sob pena de quebrar a harmonia do ambiente. E essa obra, pessoal, chamada Divaldo Franco e o Jovem, nessa obra, Divaldo Franco e o Jovem, tem um capítulo, capítulo 9 dessa obra, Divaldo Franco, onde ele trata de uma moça. Eu já citei esse exemplo há muitos anos aqui, que ela trabalhava numa repartição federal e tinha um relacionamento com o seu chefe. Ela era muito jovem, ele 25 anos mais velho do que ela, casado e tinha os filhos. E dizia a ela: olha, eu sou casado, tenho filhos, amo a minha esposa e meus filhos, mas não vou deixá-los para ficar com você. E propôs um relacionamento a ela, e ela aceitou. Eles ficaram 17 anos juntos. E Divaldo Franco foi fazer uma palestra sobre aborto, inclusive. No final da palestra, ela veio abordar Divaldo e pergunta a Divaldo, relata o caso dela, enfim, e ela conta a história dela, que vivia nesse caso, enfim, e que durante esse relacionamento, 17 anos, ela fez 16 abortos. Em alguns anos ela fazia 3, outros ela ficava sem fazer aborto, mas enfim, 17 anos no total, 16 abortos. E conversou com ela, e ele, obviamente, disse: veja, procura outro método, enfim, um método contraceptivo, tem um outro rumo à sua vida, você ainda é muito jovem, enfim, esclareceu ela em vários aspectos, e deu um livro dos espíritos para ela. Isso ele fez a palestra, num ano, ele retornou outro ano, ela também estava lá na palestra, depois nunca mais se viram. Edivaldo relata que estava no aeroporto, em Salvador, e aí, passando, ela novamente o aborda, mas já numa situação bem degradante, fisicamente muito debilitada. Ela diz: Divaldo, você lembra de mim? Ele olha bem para ela, relatou: lembra daquele caso? Ele lembrou. Ela diz: nossa, minha filha, o que houve com você? Segundo Divaldo, nessa obra, ela tinha 30 anos, ela parecia ter 70 anos, pessoal, Então veja a diferença da idade biológica para a aparência dela. E ela diz: Divaldo, estou indo para Nova York, estou com câncer e vou tentar um último tratamento lá nos Estados Unidos. E ela falou: minha filha, enfim. Ele falou: Divaldo, agora tem o seguinte, você lembra do que eu te contei? Ele falou: sim, me lembro. Mas apesar de tudo, eu não tenho remorso. Me fale alguma coisa, para ver se alguma coisa desperta em mim. Aí ele diz: minha filha, veja, você sabe que você está próximo, está num estágio já pré-terminal, faça alguma coisa, porque veja, a lei de causa e efeito, pessoal, não é a lei física de ação e reação. A moeda no mundo espiritual, no mundo, não é o olho por olho, dente por dente. Jesus nos ensinou isso, é o amor.
Então veja, cometendo um equívoco desse, segundo Divaldo, você pode ajudar outras crianças, tem tanta criança sem um lar, adote uma criança, faça doações, ajude uma criança de qualquer maneira, as que você interrompeu a chegada. E ela ouviu atentamente e falou, mas eu não tenho mais tempo. E aí, houve a chamada e ela embarcou para Nova York. Muito bem. Quando ele estava indo para o portão de embarque, Divaldo relatou que ele via junto dela o ex-companheiro, já desencarnado, e várias criaturas que foram abortadas por eles, perseguindo-a. Vejam, pessoal, todo aquele processo que ela passava de esgotamento orgânico, fruto de um processo obsessivo das criaturas rejeitadas. Se for um espírito mais elevado, um espírito que for esclarecido, ele desiste desse intento obsessivo. Mas quantos guardam em si o rancor, o ódio e a mágoa e vão à desforra? Pelo sentimento de culpa, pelo remorso que aparentemente ela não demonstrava. Então isso acabou, obviamente, esgotando-a organicamente, e Divaldo relata aí, com muito pesar, essa situação. Mas veja, ainda, pessoal, na doutrina espírita, dos 3 casos que nós vimos, dos 2 casos, né, do aborto decorrente de estupro, e tem um aborto, aquele que a gestação coloca em risco a vida da mãe. Esse tipo de aborto, a doutrina espírita entende que ele é possível, né? Na questão 359. No caso do nascimento da criança, se ela colocar em risco a vida da mãe, poderá sacrificar então a vida da criança? No qual os espíritos respondem, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Aí, nesse caso, entre a vida da mãe e a vida do feto, da criança que não veio ao mundo, haveria a possibilidade então de interrupção. Marcos, e no caso de estupro? Vejam, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, mas dentro da mesma linha, né, da corrente do pensamento da doutrina espírita. Se a mulher foi vítima de crime, será que a criança precisa também ser vítima de um outro crime? Por que não dar à luz e entregar essa criança à adoção? Na nossa cidade, pessoal, na nossa região, tem muitos abrigos de crianças. Eu faço aqui um convite a todos que puderem visitar o trabalho que é feito. E você vai verificar lá que tem várias crianças que a mãe simplesmente já na maternidade avisa que não vai ficar com a criança. Fazendo uma visita a um lar, a um abrigo, tinha uma criança lá, pessoal, de 1 semana. A mãe chegou, entregou, falou, não quero. É reprovável um tipo de atitude dessa? A mãe não tinha condições, ela poderia ter abortado. Não abortou, ela deixou a criança, deu uma oportunidade de vida. E veja a notícia boa, a criança foi adotada logo na sequência, porque ainda era recém-nascido. Então, dar essa oportunidade a esse ser que vem, que retorna, do que interromper num ato que pode gerar consequências, nós já vimos aqui, pessoal, para a mulher muito mais graves. Eu já ouvi, e hoje eu discuti até com um profissional, discutindo, foi meio WhatsApp mesmo, porque não dava tempo de procurar mais, mas mesmo assim eu procurei um dado, pessoal. Veja, nós temos que tomar cuidado com o tipo de argumentação que é levado até nós, dizendo o seguinte, legalize o aborto. Veja que a questão não é de legalizar, pessoal. A gente já viu aqui, tem lei proibindo e acontece, mas cuidado com os argumentos. Já ouvi um argumento assim, não legalizando, milhares de mulheres morrem por aborto clandestino. Pessoal, veja, eu sou muito tranquilo nesse aspecto. Se você for argumentar, você tem que ter uma base para argumentar. E aí eu fui atrás dessa base, perguntei, olhei um monte de tabela, enfim, mas lá tem um número confiável, aí eu reputo que são confiáveis. As mulheres morrem muito mais na gestação por problemas básicos, como infecções, enfim, quem é da área sabe disso, do que propriamente com tentativas mal sucedidas de aborto. Gira no máximo em torno de 5% do total das mortes em maternidade, pessoal, no período em que a mulher é gestante. Então esse argumento a favor não é verdadeiro, você pode utilizar outros argumentos. Fala, olha, a questão que só cabe à mulher, vão mudar a lei, enfim, mas
pode se legalizar o aborto, pessoal, mas ele jamais será conforme as leis morais. Mas a gente também tem que tomar cuidado com a argumentação que se utiliza para isso. Bom, muitos países legalizaram o aborto, só fez aumentar. Diz que vai diminuir, não, só aumenta, pessoal. E isso vai levando um número muito grande de débitos espirituais. Nós já vivemos numa sociedade extremamente atormentada no campo da saúde mental. E o processo obsessivo desequilibra o que? A psique humana. Nós vamos estar abrindo ainda mais e até, em muitos casos, estimulando a pessoas a se complicarem ainda mais. Portanto, é fundamental, antes da proibição, pessoal, o esclarecimento. Quais são as consequências advindas de um ato impensado? E aí, nós vamos seguir. Bom, agora que eu fui esclarecido, já fiz um aborto, já participei, já combinei com o meu cônjuge, a gente já fez juntos, tomamos a decisão, resolvemos interromper a gravidez, enfim. É possível reajustar? Bom, pessoal, vamos lá. A doutrina espírita, seguindo os ensinamentos de Jesus, sempre oferece a todos a oportunidade de abandonar o culto da culpa, do remorso e também a ilusória busca na legislação. Não fiz, mas estava na lei. É o que eu estava dizendo no início. Está na lei, mas que lei? Essa lei moralizou o que foi feito. Portanto, a doutrina espírita, ela demonstra sim que é possível reparar. Você pode trabalhar, adotar uma criança, trabalhar com crianças, doar o seu tempo a elas. Isso é possível ser feito. Não é porque você participou, fez um aborto, enfim, envolvido nesse processo, é que você vai aguardar agora só a lei do talião. Na próxima eu serei abortado também, ou sofrerei problemas no campo reprodutor. Não é isso. Porque nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. Não cabe a nós julgarmos ninguém que praticou isso, até porque também, pessoal, quem é que pode afirmar aqui, 100% de certeza, nunca participei, nunca fiz um aborto, em toda a minha existência. Será? Será que eu nunca contribuí de maneira direta ou indireta para isso? Então vamos pensar nesse aspecto também. Então a doutrina espírita realmente nos mostra que o erro, nós precisamos recomeçar, precisamos reparar o mal feito, nos reequilibrarmos perante a lei de Deus. Porque como diz Jesus, essa frase é emblemática. Ele fala muito bem. Nesse episódio da mulher adúltera, Jesus, vendo aquela situação, a mulher que ia ser apedrejada, e quantas mulheres não são apedrejadas porque realizaram aborto? Geralmente a mulher, e o marido, que também, como a gente não lembra do marido, o marido ficou, enfim, ou quem pressionou, colocou a mulher numa situação extremamente vulnerável, geralmente não aparece. Aí pensa, não, ela que fez, ela que vai pagar. Sim, mas nós temos as nossas responsabilidades, como Jesus colocou, mas também nos dá um alerta. Jesus não condenou ninguém. Veja, se Jesus, o ser mais perfeito que já passou pela terra, não condenou, quem dirá nós, pessoal? Com o passado todo aí para espiar, Eu até brinquei com uma colega do grupo, ela falou assim, falei, olha, pode me colocar no passe. Ela falou assim, você quer ficar com 100% de crédito? Eu falei, não quero na contabilidade divina. Na verdade eu entrei, foi no refis mesmo, gente? Pagar minha dívida a longo prazo, Enfim, e todos nós estamos nessa situação de reparação dos prejuízos do passado. E Jesus nos traz uma recomendação. Errou? Errou. Mas ele diz o quê? Vai. O que é esse vai? Siga em frente. Não fique preso ao passado com sentimento de remorso, de culpa, porque isso vai aprofundar um processo muito grande, vai abrir válvulas, vai abrir verdadeiras chagas no mundo espiritual para processos obsessivos. E muitas vezes nem é por conta do espírito que foi abortado, viu, gente? São os espíritos obsessores de ocasião, que, vendo o processo de culpa da vítima, aproveita-se para implantar então um processo obsessivo grave. Vai seguir, mas não tornes a pecar, não incida num erro para se comprometer mais uma vez.
Eu presenciei um caso muito bonito, pessoal, que quero compartilhar aqui com vocês, de uma pessoa que havia cometido um aborto e se arrependeu profundamente. E ela pediu a Deus uma nova oportunidade, porque não sabia o que fazia. E ela chorou muito, se arrependeu muito. E aí, pessoal, olha, vejam só como a lei divina é bonita. Quando a gente pede realmente oportunidade no recomeço, essa pessoa concebeu novamente, viu que ia ser mãe. Olha que maravilha. Quando ela vai até o médico, qual é a surpresa? Gêmeos. E ela diz: eu percebi na hora que foi aquela que eu interrompi lá atrás que veio, que tinha que vir comigo. Eu pedi uma nova chance para recomeçar. Vejam. Portanto, pessoal, é isso que eu digo, é a lei mais sublime. A gente deixa lá para o finalzinho tratar das leis morais, porque ela cobre todas as outras leis. A lei do amor, pessoal. Uma lei inderrogável. Só o amor é capaz de fazer isso, de cobrir os nossos equívocos. Como disse Pedro, eu deixo aqui como frase final, para não me alongar muito, ele diz: tende ardente amor um pelo outro, amar o próximo, e diz, porque o amor, só o amor, poderá cobrir uma multidão de pecados. E com essas palavras, pessoal, nessa troca, de informações, de ideias, que nós sejamos então a luz de amor e esperança para pessoas que se equivocaram na atual existência, que nós sejamos uma palavra de conforto, de alívio. Às vezes a pessoa fala: nossa, a gente vive ainda com alguns atavismos, principalmente do pecado. Nós, pessoal, tem essa ideia do pecado e do inferno, do fogo eterno, para muitas pessoas. Os espíritas não acreditam no inferno tal qual narrado, mitologicamente, mas nós podemos criar o nosso próprio inferno. Aí está o perigo. Então veja, quando nós temos o esclarecimento, também levar essa pequena luz, como Magda colocou no início da prédica, essa luz diante das pessoas, de esclarecimento. Vejam, retome, siga adiante. Não fique se afundando na culpa, procure se reajustar perante as leis de Deus. Tem vários meios para isso. Basta a pessoa pedir, orar fervorosamente, pedir uma nova oportunidade, recebendo uma nova criança, adotando, fazendo trabalho. Vejam, pessoal, quantas crianças estão abandonadas, entregues à própria sorte. O nosso trabalho para ampará-las, ali pode estar o Espírito que reencarnou, que deveria estar junto de você, para passar contigo um novo reajuste, um processo de solidificação do amor. Então vejam, pessoal, sempre em defesa da vida, aborto não. Diga não e saiba o porquê. Muito obrigado pelas vibrações amorosas, votos de muita paz. Muito obrigado.